O subtítulo da aula que vamos ler agora é Invocando a Misericórdia dos Vaishnavas. Sua Divina Graça, o Vishnupada, Srila Bhakti Irmão Acharya Deva Goswami Maharaj, ele deu essa aula em Sri Navadvipan no dia 15 de dezembro de 2010. Então ele começa falando assim, Shripad Bhakti Kamal Madhusudana Maharaj, ele foi um discípulo de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, e ele recebeu o sannyasi de Srila Bhaktirakaki Sridhar Devi Goswami Maharaj. Na verdade, vários discípulos de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada receberam sannyasi de Srila Siddhar Maharaj. Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele teve apenas 18 sannyasis, discípulos sannyasis. E aí ele abandonou o corpo e os irmãos espirituais de Srila Siddhar Maharaj queriam receber sannyasi com ele. Então, vários discípulos e irmãos de Srila Siddhar Maharaj receberam iniciação de sannyasi com ele. Inclusive, Shripad Bhakti Kamal Madhusudana Maharaj. Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada, ele também queria receber iniciação sannyasi de Srila Siddhar Maharaj. Mas Srila Siddhar Maharaj falou, não, eu conheço tua família, eu conheço tua esposa, eu morei na sua casa, nós temos um relacionamento de amigos, nós não podemos, eu não posso te dar sannyasi. Então ele falou, você recebe a sannyasi de Keshava Maharaj, eu dei sannyasi para Keshava Maharaj, você recebe sannyasi de Keshava Maharaj. E assim, a Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada recebeu sannyasi de Keshava Maharaj. Então, vários discípulos discípulos de Srila Bhaktisiddhanta receberam sannyasi de Srila Siddhar Maharaj. E o templo de Srila Kamal Madhusudana Maharaj, o nome é Sri Krishna Chaitanya Mati, ele fica em Mayapur. Na verdade, quando Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, ele deixou este mundo em 1937, dia 1º de janeiro ele deixou esse mundo de 1937. Os devotos, primeiro, eles tentaram fazer de Srila Siddhar Maharaj o acharya da missão, mas Srila Siddhar Maharaj ele não pôde continuar com eles. Ele não quis continuar com os discípulos de Srila Bhaktisiddhanta. Então, ele deixou a missão Chaitanya Mati e foi para Vrindavana. Por que ele fez isso? Ele falou que os discípulos de Srila Bhaktisiddhanta, irmãos espirituais dele, não iam tratar ele como acharya, como o representante, como o guru principal. Ele falou, não, isso não é possível. Então ele se retirou, foi para Vrindavana, e agora Srila Chaitanya vai contando aqui a história. Todos os seus irmãos espirituais, eles pediram que ele voltasse, e ele também logo obteve alguma inspiração de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, dizendo a ele, por que você está aqui? Eu fiz de você o acharya da Sampradaya de Rupa Goswami, a Sampradaya de Rupa Raghunatha. Mas quem irá salvá-lo? Quem irá salvá-la, a Sampradaya? Você deve voltar, não deve se retirar em Vrindavana,
você tem que voltar, pregar, iniciar devotos. Ele falou, eu te preparei, Srila Bhaktisiddhanta falou para Srila Siddhar Maharaj, eu te preparei para isso, agora você fica aqui retirado em Vrindavana. Então ele recebeu uma caixa do ano, ele recebeu a mensagem transcendental de Srila Bhaktisiddhanta falando para ele, volte, vá pregar, faça o seu serviço. E ele voltou. Todos os seus irmãos espirituais, Vinoda Babu, mais tarde chamado Bhakti Pradjinan Keshava Maharaj, Mahananda Prabhu, mais tarde chamado Bhakti Kamal Madhusudana Maharaj, Jadhavar Maharaj, e assim por diante, Ashana Maharaj, Nishinha Nanda Maharaj, Nishinha Nanda Brahmachari, mais tarde chamado Bhakti Vaibhava Puri Maharaj, e outros se uniram em 1940 a Srila Siddhar Maharaj. Eles iniciaram uma nova missão, Devananda Gaudiya Mati. Eles marcaram uma reunião e decidiram fazer de Srila Siddhar Maharaj o acharya daquela missão. Como vocês sabem, Srila Siddhar Maharaj, ele conhecia as regras e regulamentos. E ele tinha um forte senso comum. Ele fez algumas regras no templo. A regra era esta: todo mundo tinha que vir para a aula e não pegar livros da biblioteca e lê-los sozinhos. Srila Siddhar Maharaj, ele deu uma ordem dessa forma, mas alguém não concordou. Sempre tem pessoas que não concordam, né? Então a ordem de Srila Siddhar Maharaj, ele estava como acharya da missão naquela época, essa missão que foi criada, e ele falou, a regra é essa, não tem que ficar lendo o livro sozinho, tem que ir para a aula, escutar a aula, porque ele é o guardião da devoção. Srila Bhaktisiddhanta colocou o título nele de guardião da devoção, Bhakti Rakaki. Então ele falou, vocês têm que ir para a aula, não ficar lendo sozinho os livros. Mas sempre tem aquele que não concorda. A pessoa segue sua mente e não concorda com o que o Guru genuíno fala. E aí ele disse, Srila Siddhar Maharaj disse, vocês me colocaram o presidente desse templo, dessa missão, mas não podem seguir o que eu digo. Então, por que eu serei o presidente aqui? E ele saiu. Não tem como você ser o presidente se as pessoas não escutam ele. E ele saiu. Ele deixou Devananda Gaudiya Mati, a missão, e alugou algumas terras. É a mesma terra onde o seu Bhajan Kutir está agora. Naquela época era apenas um pedaço de terra. E ele pegou emprestado um pouco de bambu. Ele pediu um bambu emprestado e palhas para fazer uma cabana, uma casa de palha. Isso aí foi em 1941. Você sabe como ele vivia naquela época? O seu travesseiro era de tijolo e o colchão era de palha de coco seca, sem banheiro, sem nada. Veja só, sem banheiro.
Essa é a austeridade que Srila Siddhar Maharaj passou. Ele ele alugou uma parte lá, uma terra, ele pediu emprestado bambu, palha de coco, fez lá a cabana, ele fez também o travesseiro dele com tijolos, o tijolo era o travesseiro dele, a cama o colchão era feito de palha seca. Essa austeridade de Srila Siddhar Maharaj. Então nós temos que glorificá-lo, nós temos que fazer o que ele orientou para poder contribuir de alguma forma pequena todo o esforço dele. Quanto esforço Srila Siddhar Maharaj fez para hoje nós estarmos aqui? Quanto esforço Srila Govinda Maharaj fez para hoje nós estarmos aqui? E não só ele, Srila Chara Maharaj, Sripata Pasi Maharaj, tantos e tantos devotos, tanta gente fez tanto esforço para nós estarmos aqui hoje no templo. Então nós temos que seguir o que eles falam. Se queremos deixá-los felizes, é seguir a orientação deles. Aos poucos, alguns irmãos espirituais, eles vieram morar com Srila Siddhar Maharaj. Dentre eles, Jajavar Maharaj, Mahananda Prabhu, que é Bhakti Aloka Paramahansa Maharaj, Bhakti Kamal Madhusudana Maharaj, Nishinra Nanda Brahmachari, que depois ficou Bhakti Vaivaba Puri Maharaj, e alguns outros devotos, chefes de família, grihastas, também, dentre eles, Sakhi Charan Prabhu e outros. Então, vários sannyasis vieram morar com Srila Siddhar Maharaj. E alguns grihastas também. Alguns grihastas também se uniram a ele para ajudá-lo nessa missão tão importante de continuar a Sampradaya de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada. Sakhi Charan Prabhu, ele deu a Srila Siddhar Maharaj 10 rúpias por mês para suas despesas no templo. Então 10 rúpias hoje não é nada, mas na época, em 1941, dava para manter o templo. Foi assim que a missão começou aqui em Navadvipa. Foi assim que começou o Sri Chaitanya Sarasvati Mati em Navadvipa, com essa ajuda de 10 rúpias por mês desse devoto. Eles viveram aqui e logo começaram o Parikrama de Navadvipa. Srila Siddhar Maharaj, às vezes, ele ia pregar também. A pregação de nosso Chaitanya Sarasvati Mati, da nossa missão, começou em Nadangati. Srila Siddhar Maharaj, ele foi lá pela primeira vez. Às vezes, ele também enviava alguns brahmacharis. Algum brahmachari significa alguns de seus irmãos espirituais. Naquela época, ele não havia começado a dar iniciações, a fazer discípulos. Os seus irmãos espirituais, eles viveram todos juntos e, eventualmente, um por um, começaram a receber sannyasi de Srila Siddhar Maharaj. Bhakti Kamal Madhusudana Maharaj, Bhakti Saranga Goswami Maharaj e muitos outros. Bhakti Saranga Goswami Maharaj, ontem foi o desaparecimento dele. Então, ele recebeu sannyasi de Srila Siddhar Maharaj. Continuando aqui, quando Srila Prabhupada abandonou o corpo, Goswami Maharaj, a Prakrita Prabhu,
naquela época, ele deixou a sua vida de brahmachari. Ele voltou para a sua casa e se casou. Srila Siddhartha Devi Goswami Maharaj, ele foi até ele e perguntou a ele: você é um pregador forte, um líder forte, mas depois que Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura partiu, você voltou para a sua casa, a vida de Grihastha. Volte para nós. E aí ele respondeu: tudo bem, eu deixarei a minha família e voltarei, mas somente se você me der sannyasi. Goswami Maharaj pensou que Srila Siddhartha Maharaj não daria sannyasi a ele, porque ele não deu sannyasi a Keshava Maharaj, mas Srila Siddhartha Maharaj, ele prometeu: sim, eu darei sannyasi a você. Todos os fiéis, eles estavam aqui. Srila Guru Maharaj lhes deu sannyasi e disse: eu dei a você sannyasi e fiz de você um guru. E se você puder pregar e dar iniciação, você mesmo, não tenho objeções. Então, Madhusudana Maharaj Goswami Maharaj e outros foram pregar e fizeram as suas próprias missões, seus próprios discípulos. Mas eles traziam os seus discípulos aqui para o Chaitanya Sarasvati Mati. E às vezes eles traziam também pessoas aqui para Srila Siddhartha Maharaj iniciar. Srila Siddhartha Maharaj não fez nenhuma objeção. Todos sabiam naquela época que o horóscopo, a astrologia, o mapa astral de Srila Siddhartha Maharaj dizia que a sua vida era de 55 anos. Então, alguns pensaram que ele não viveria mais do que 55 anos. Para que pudessem assumir o controle do templo, eles pensaram isso, mas quando o Gurudeva veio e se juntou à missão em 1947 e viram que Srila Siddhartha Maharaj, ele tinha feito e ele tinha tanto amor e afeição por Srila Govinda Maharaj, eles perceberam: não podemos assumir o controle do templo, porque o próximo Acharya já está aqui. Então, um por um, todos eles deixaram o templo, a missão. E Srila Siddhartha Maharaj não se importou com isso. Ele os apoiou de várias maneiras. Então, aqui, todos eles achavam, a carta astrológica, o mapa astral de Srila Siddhartha Maharaj, falava que ele ia viver 55 anos. Então, todos pensaram: nós vamos ficar aqui com ele, quando ele abandonar o corpo, nós vamos assumir aqui a presidência do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Só que Gurudeva apareceu. Srila Govinda Maharaj apareceu em 1947, um garoto de 16, 17 anos. Apareceu e Srila Siddhartha Maharaj já logo no início falou que ele seria o sucessor. E aí um por um dos devotos foram saindo, um por um dos sannyasis foram saindo. Mas Srila Siddhartha Maharaj não se importou. Ele apoiou eles: monte sua missão, faça discípulos, não há problema com isso. E aí ele escolheu, claro, Srila Govinda Maharaj para ser o seu sucessor. Então aqui Srila Acharya Maharaj está contando a história de Srila Siddhartha Maharaj, da nossa missão, Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Continuando.
Bhakti Kamal Madhusudana Maharaj, ele também deixou o templo, mas ele vinha aqui de vez em quando. Ele passava pelo antigo portão e ia do portão para o Bhajan Kutir de Srila Siddhar Maharaj, oferecendo total reverências. E cada reverência que ele oferecia, ele se levantava e dizia: Nyasi Varan, Sridharan, Nyasi Varan, Sridharan, Nyasi Varan, Sridharan. Srila Siddhar Maharaj, ele não teve nenhuma objeção de que eles fossem embora, e ele deu alguma misericórdia a eles. Eu fiz de você um guru, então, se você pode fazer o seu próprio ashram, não tenha nenhum problema, não tenho nenhum problema com isso. Não tenho objeções. Eu lhe dei sannyasi e você pode fazer a sua própria missão. Srila Siddhar Maharaj, ele deixou claro, ele deixou todo mundo livre para montar a sua missão. Mesmo durante os últimos anos de Srila Guru Maharaj, Srila Siddhar Maharaj, não muitos anos atrás, Bhakti Pramoda Puri Goswami Maharaj, ele também escreveu uma carta para Srila Siddhar Maharaj dizendo: Maharaj, eu tenho apenas um templo em Kauna, mas gostaria de fazer um templo em Mayapur. Qual é o seu desejo? Eu quero a sua misericórdia, e se você puder escolher alguma terra, eu a pegarei, eu a comprarei. Srila Siddhar Devi Goswami Maharaj, ele concordou e recomendou alguma terra para ele. Então, veja só, os discípulos, né, de Srila Bhaktisiddhanta, eles iam se consultar com Srila Siddhar Maharaj. Eles abriram a sua missão, mas eles iam lá se consultar. Então, Srila Siddhar Maharaj, ele era o guru deles. Eles pediam uma orientação para Srila Siddhar Maharaj, ele era o Shiksha Guru. Prabhupada, Srila Bhaktivedanta, também falou isso. Srila Siddhar Maharaj é o meu guru instrutor, é o meu Shiksha Guru. Todos eles sempre tiveram tanto amor e carinho, tanta honra por Srila Siddhar Maharaj. E assim expandiram também tanto essa missão. Todos esses discípulos de Srila Prabhupada, eles eram tinham tanta mente aberta e eram também eruditos. Quando Madhusudana Maharaj, ele dava uma palestra, você sabe o que ele dizia todas as vezes no final? Gurudeva me disse, no final de todas as suas palestras, ele orava aos devotos. Vocês são todos devotos de Gurudeva, de Srila Guru Maharaj, de Srila Prabhupada. Eu sou uma alma caída, não tenho qualificação, mas eu recebi sannyasi. Por favor, todos vocês, protejam o meu sannyasi. E aí Srila Acharya Maharaj continua falando, hoje é o dia do aparecimento. Onde quer que ele esteja agora, seja em Goloka Vrindavana ou em qualquer outro lugar, nós estamos orando a ele. Onde quer que você esteja agora, por favor, dê-nos alguma misericórdia. Você tem alguma associação com Srila Guru Maharaj,
Srila Siddhar Devi Goswami Maharaj e de Srila Gurudeva. A misericórdia dos Vaishnavas, ela sempre é necessária. Kripa Vina Nadeki Ara. Sem a sua misericórdia, eu não vejo outro caminho. A misericórdia dos devotos, a misericórdia de Goura, do Guru Varga e do nosso único, é a nossa única esperança. O nosso pateu, a nossa tarifa de viagem, ela está. É essa, a nossa tarifa, nosso bilhete de viagem é esse. É a nossa principal riqueza, principal propriedade que nós temos. Caso contrário, não temos nada. Precisamos da misericórdia do Guru Varga, dos Vaishnavas. Caso contrário, não podemos prosseguir a vida espiritual. Então, sem os Vaishnavas, sem a misericórdia do Guru Varga, de Srila Siddhar Maharaj, de Srila Bhaktisiddhanta, de Srila Govinda Maharaj, de Srila Acharya Maharaj e agora de Srila Tilaka Niriha Maharaj, sem a misericórdia deles, nós não vamos chegar a lugar nenhum. A passagem para o mundo transcendental, a passagem para o amor puro por Deus é essa. A associação com eles. Isso não tem preço, é uma riqueza inestimável. Ninguém consegue calcular a riqueza de ter associação com esses discípulos puros, esses devotos puros de Deus. Sem eles não podemos prosseguir na vida devocional. Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, ele também buscou a misericórdia de Nityananda Prabhu. Você conhece isso? Essa história? Bhaktivinoda Thakura também disse, quando Nitai me dará a sua misericórdia, quando os meus desejos materiais deixarão o meu coração. Paranguru Maharaj, Srila Siddhar Maharaj, sempre cantou isso em seus últimos dias. Apenas a misericórdia de Guru e dos Vaishnavas é necessária. Caso contrário, não podemos prosseguir em nossa prática devocional, em nossa vida prática devocional. Todos eles se abrigaram em Nityananda Prabhu. Srila Bhaktisiddhanta, Srila Siddhar Maharaj, Srila Bhaktivinoda Thakura, todos eles se abrigaram em Nityananda Prabhu, porque sem Nityananda Prabhu não existe misericórdia. Nityananda Prabhu, nós lemos aqui esses dias, ele dá misericórdia para o bom e para o mal. Aquele que é mal também recebe misericórdia de Sri Nityananda Prabhu. Gurudeva, Srila Govinda Maharaj, disse também que todo mundo presta algum serviço e você pode ter uma perna já em Vaikunta. Todo mundo faz um serviço devocional. Você já tem uma perna lá. Você já está com a perna lá, com o pé em Vaikunta. Goloka Vrindavana e uma perna ainda fora. Mas talvez por causa do seu karma, talvez por causa de sua ignorância, essa perna também pode sair de Vaikunta. Então, todo mundo que faz algum serviço, ele está com a perna lá em Vaikunta, no mundo transcendental, mas por ignorância ou pelo nosso karma, por, de repente, ofensas, ignorância, né? Ofender um Vaishnava, ofender um serviço devocional, ofender alguém que está tentando servir. Por alguma ignorância, você pode tirar a perna de lá. Nós temos uma perna lá no mundo transcendental, mas ela pode sair de lá. Por uma ignorância, como foi dito aqui, por alguma coisa errada que você faça, você pode tirar aquela perna que está lá. Uma está aqui, outra está lá, mas aquela que está lá pode sair de lá.
O que Gurudeva disse é muito importante. Nós prestamos serviço durante toda a nossa vida, mas por causa de uma simples questão, nós podemos imediatamente cair e ser removidos do nosso serviço, removido de nosso objetivo e destino. Nós devemos sempre nos lembrar disso. Então, por qualquer coisa, por alguma coisa que você faça, a pessoa pode sair do destino, a pessoa pode largar a missão. Você está lá com o pé em Vaikunta, você está com o pé aqui e um pé lá. Se você fizer algo errado, se você ofender alguém, por qualquer coisa, você pode tirar o pé de lá e abandonar tudo. Temos que pensar sempre nisso. Cuidado. Cuidado para não sair da devoção. Cuidado com o que você faz. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você pensa. Porque a ofensa vai tirar você de lá. Alguma coisa pode tirar você de lá. E aí quando você voltará, não sabemos. Krishna é misericordioso, algum dia você volta, porque tudo que você fez não é perdido. Mas, e se você demorar vidas para voltar? Por isso, não ofenda ninguém, não faça nada errado devocionalmente. Se você fizer isso, você pode sair de lá. Aquele pé que está lá no mundo transcendental, pode sair de lá. O Pranam Mantra de Shrimad Bhakti Kamal Madhusudana Maharaj, composto por Srila Bhaktisundar Govinda Devi Goswami Maharaj, é esse aqui que eu vou ler agora. Então, o Pranam Mantra fala o seguinte: ofereço a minha reverência ao grande Guru Shrimad Bhakti Kamal Madhusudana Maharaj. A sua forma alta e tranquila, adornada com uma tridanda de sannyasi e roupas de cor do sol, recém-nascido, é a personificação da misericórdia. Ele é um rei afetuoso entre os Gaudiya Vaishnavas. Sannyasis, um oceano de conhecimento vedântico e sempre extasiado com o sabor estático do Kirtan de Sri Sri Guru Goranga. Então, esse é o Pranam Mantra que Srila Govinda Maharaj fez para esse grande devoto, Shripad Bhakti Kamal Madhusudana Maharaj, um discípulo sannyasi de Srila Siddhar Maharaj. Aqui nessa aula, então, Srila Char Maharaj, ele está falando dos Vaishnavas, ele falou de como foi fundada a nossa missão. Então, o título dessa aula, o subtítulo é Invocação à Misericórdia dos Vaishnavas. Ele falou tudo isso nessa aula, Srila Char Maharaj, da importância dos Vaishnavas, da importância de nós nos abrigarmos, termos associação com devotos, a importância de não fazer nada errado, não ofender ninguém. Por quê? Porque nós podemos tirar o pé que nós temos lá no mundo transcendental. Nós temos agora um aqui e um lá, mas se fizermos uma ofensa, se fizermos algo que não é apropriado, nós seremos tirados da devoção. Você vai parar de frequentar o templo, você vai parar de fazer a prática devocional congregacional, você vai parar de servir, você vai largar seu serviço. Não é porque você quer. Esse é o grande perigo, esse é o grande erro. As pessoas, elas acham que não querem mais. Não é que a pessoa não quer mais, ela foi afastada. O pé dela foi tirado lá do mundo transcendental. Quando ela ofende alguém, quando ela faz algo errado, quando ela ofende o guru, ela ofende um devoto que está tentando servir, ela ofende o templo, ela faz fofoca. Mesmo que um devoto faça algo errado, você não pode divulgar isso.
Se você divulgar algo errado do devoto, isso daí é mais errado do que o devoto que fez algo errado. Então, se você começar a fazer isso, ofender, você pode ser tirado, sim, da devoção. E aí você não percebe isso, e o que acontece? Você pensa que você que não quer mais. Você fala, eu não quero ir mais lá no templo, eu não quero mais se associar com tal pessoa. E isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso, porque você será afastado. E o afastamento da devoção é a pior coisa que pode acontecer para um devoto. Ser afastado é a pior coisa. Se ele está diminuindo o serviço, é ruim, sim, é ruim. Mas totalmente afastado, você abandonar, você não vai mais no festival, você não vai mais no templo, você não canta mais para a deidade, o Arati, você não faz parikana na Tulasi, você não honra a braçada do templo. Tudo isso é muito danoso à sua vida devocional. Então temos que tomar cuidado, como disse Lachara Maharaj. E se você ofendeu alguém, se você fez alguma ofensa, continue servindo, que o serviço tira ofensa. O serviço tira ofensa. Uma vez perguntaram para Shilachara Maharaj, como que eu consigo me livrar da ofensa? Ele falou, servindo. O servindo vai tirar ofensa, mas não é para você ofender e pensar, depois eu sirvo e tira. Não. Você se ofendeu, você se arrependeu, peça perdão para a pessoa, se a pessoa ainda está encarnada. Peça perdão. E a pessoa vai te perdoar, por quê? Porque errar é humano, perdoar é divino. Isso é Srila Govinda Maharaj falando. Errar é humano, perdoar é divino. Essa frase é muito boa. Nós temos que perdoar quem nos fez algo errado. E se você fez algo errado, peça perdão e a pessoa vai te perdoar. E faça a prática devocional. Continue fazendo, que a ofensa vai gradativamente sendo eliminada. Vamos ver aqui se alguém fez alguma pergunta, algum comentário. Por enquanto ainda não. Não temos perguntas, não temos comentários. Então vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. E à noite continuaremos a leitura da aula de Shilachara Maharaj. Temos muitas e muitas e muitas aulas para ler de Shilachara Maharaj. Então, gradativamente, nós vamos lendo uma por uma, devagar, mas a prática devocional é assim. Sempre, nunca parar. Sempre fazer, nunca desistir. E aí algum dia chegaremos a ter o amor puro por Deus. Algum dia vamos colocar os dois pés no mundo transcendental. Se você não fizer nada muito errado, algum dia você terá os dois pés lá no mundo transcendental. Então vamos lá, Nama Sankirtan Hari Harai. Hari Hare Rama Krishna Jata Bole
যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ বিষ্ণুপুরা, যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ বিষ্ণুপুরা। জয় গোসাই যার মুনি ধারদা, জয় গোসাই যার মুনি ধারদা, সুপার পদরেণু পঞ্চরা, রাধে চরণ সেবী ভক্ত শোনবা, রাধে চরণ সেবী ভক্ত শোনবা। জনমে জনমে মোরে অভিলাষ, জনমে জনমে মোরে অভিলাষ। জয় গোসাই জবে ব্রজে কইল বাস, জয় গোসাই জবে ব্রজে কইল বাস। রাধা কৃষ্ণ নিত্য লীলা করিল প্রকাশ, রাধা কৃষ্ণ নিত্য লীলা করিল প্রকাশ। আনন্দে বল হরি ব্রজ বৃন্দাবন, আনন্দে বল হরি ব্রজ বৃন্দাবন, আনন্দে বল হরি ব্রজ বৃন্দাবন, আনন্দে বল হরি ব্রজ বৃন্দাবন। শ্রী গুরু বৈষ্ণব পদে মজাই আমার, শ্রী গুরু বৈষ্ণব পদে মজাই আমার। শ্রী গুরু বৈষ্ণব পাদ পদ্ম করিয়াছ, শ্রী গুরু বৈষ্ণব পাদ পদ্ম করিয়াছ। নাম সংকীর্তন কহে নরোত্তম দাস, নাম সংকীর্তন কহে নরোত্তম দাস। নাম সংকীর্তন কহে অধম দাস, নাম সংকীর্তন কহে অধম দাস। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে। হরে রাম 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 হরে হরে, হরে রাম রাম হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে। হরে রাম 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 হরে হরে, হরে রাম রাম হরে হরে। কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম 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 হরে হরে, হরে রাম রাম হরে হরে। কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে। হরে রাম 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে। হরে রাম 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 হরে হরে, হরে রাম রাম হরে হরে। Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Goda Hari, Jaya Sacinandana, Goda Hari, Goda 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 Hari, Goda 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 Hari, Jaya Sacinandana, Goda Hari, Jaya Sacinandana, Goda Hari. Jaya Nitai, Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Nitai Gora, Hari Go, Hari Go, Hari Go, Nitai Gora, Hari Go, Nitai Gora, Hari Go, Hari Go, Hari Go, Nitai Gora, Hari Go, 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 Hari Go. Vamos ver quem participou conosco hoje aqui da transmissão.
Só um minutinho aqui que está abrindo. Está demorando para abrir aqui o Facebook. Deixa eu ver no outro aparelho aqui. Não sei o que está acontecendo aqui, que não está querendo abrir. Eu sei que a Marine Devidassi está assistindo conosco. E não está aparecendo para mim aqui. Então, bom dia a todos, Dandavat Pranam. Até a noite, às 19 horas, no programa da noite, continuaremos a leitura da aula de Srivacharya Maharaj. Eu vou ver se no aparelho que está filmando, se aparece quem está conosco. Deixa eu tentar mais uma vez aqui. Realmente não está aparecendo. Não faz mal. Agradeço a todos que participaram conosco hoje. Dandavat Pranam. Aqui no outro aparelho aparece para mim aqui o Luca. Luca assistindo conosco também. Ishan Krishna Prabhu, a Marine Devidassi, Bola Chandra também, Prabhu conosco. A Rose também, Rose Prema também conosco aqui, agradeço a presença. E como eu já havia falado, o Luca Nessa também assistindo conosco. Se dá mais alguém que eu não falei o nome, me perdoe alguma ofensa durante a transmissão. E até a noite às 19 horas.